médio, primeiro ano. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre Sócrates e os sofistas. Nesse esquema aqui, nós temos uma breve noção de como a cidade de Atenas ela estava formada. E nós temos aqui, a maioria era formada pelos escravos, aqui na base da pirâmide. Depois de azul aqui, nós temos os estrangeiros. Quem eram os escravos? Os escravos eram as pessoas que não tinham liberdade, prisioneiro de guerra, filhos de escravos, trabalhavam na agricultura e faziam um serviço doméstico. E aqui nós temos os estrangeiros que não tinham participação política, pagavam impostos e servem o exército, mas também não tinham propriedade. Aqui de amarelo representa a população das mulheres sem direitos e participação na política. E os cidadãos atenienses, apenas essa parte aqui da população, representada aqui entre homens maiores de 18 anos, com direitos e com propriedades. Então, nesse contexto aqui, é que nós vamos conhecer Sócrates e os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles ensinavam a falar em público, usavam argumentos para brilhar em público durante os debates. Com a efervescência da democracia, ali se tornou muito popular os discursos na ágora, e as pessoas procuravam os sofistas para ensinar essa técnica, para que eles possam se sair bem nos discursos. Eles eram céticos, dogmáticos e tinham por bandeira a seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas. E quem era Sócrates? Sócrates, ele vai tratar a educação como um conhecimento do mundo e de si mesmo, a sua filosofia, que vai ser o maior legado dele, a busca pela verdade. Ele não praticava a cobrança pela arte de ensinar e fazia um ensinamento baseado no princípio só sei que nada sei. Então, partindo desse princípio, ele instruía os seus discípulos a aprender cada dia mais a filosofia, os ensinamentos. O que nós temos aqui da condenação de Sócrates. Sócrates ele foi condenado por influenciar os jovens ao ato da reflexão, a negação da existência dos deuses e acusado também de incluir novas divindades dentro dos deuses gregos. E também Sócrates não abriu mão das suas ideias. Ele é relativamente pouco do que sabemos sobre Sócrates, esse homem nascido em 470 a.C., foi executado em 399 a.C., quando Atenas perdeu a guerra do Peloponeso contra Esparta. Sócrates ensinou que o sistema filosófico é o valor do conhecimento humano. O Sócrates ele é tão importante na filosofia que nós conhecemos os filósofos pré-socráticos, que antes de Sócrates era uma corrente de filósofos que questionavam-se sobre a natureza. E depois de Sócrates questionava-se o homem, o valor do conhecimento humano, o humanismo. Então, a partir de Sócrates, ficou conhecido como o período socrático ou antropológico, humanismo. Então, só para vocês terem uma dimensão aí de que Sócrates foi importante na filosofia, na história da filosofia. A frase escrita no portal do templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, era a recomendação básica feita por Sócrates aos seus discípulos. No filme Matrix, da trilogia, o número 1, nós vimos essa frase escrita lá no filme, conhece-te a ti mesmo. É um convite para que o homem possa
conhecer a si mesmo, né? Outra frase do Sócrates é: só sei que nada sei. Sócrates, ele percebeu que a sabedoria começa pelo reconhecimento da própria ignorância. Então, só sei que nada sei é para Sócrates o princípio da sabedoria, né? E essa frase, ela é colocada lá no filme Matrix 1. Eu recomendo para que vocês possam assistir. O método socrático, ele se baseia em duas maneiras. Primeiro, a maiêutica e a ironia. Então, isso aqui são palavras-chave que podem cair no vestibular futuro. O que significa maiêutica? Maiêutica vem do nome, significa parir no grego. Então, esse nome foi atribuído em homenagem à mãe de Sócrates, que era parteira. Então, o Sócrates, ele dava alternativas com perguntas e respostas e ajudava na busca da verdade, fazendo com que o seu interlocutor literalmente parisse suas respostas. A ironia socrática tinha um caráter purificador na medida em que levava os discípulos a confessarem suas próprias contradições e ignorâncias, onde antes só julgavam possuir certezas e clarevidências, perguntas e respostas, destruía o falso saber. Os discípulos, libertos do orgulho e da pretensão de que tudo sabiam, podiam iniciar o caminho da reconstrução das próprias ideias. Com isso, Sócrates acreditava num só Deus, no monoteísmo. A época era de politeísmo. Por vários motivos ele foi perseguido, foi condenado à morte em 399 a.C., por não aceitar mudar suas ideias. Acabou tomando cicuta, um tipo de veneno que o carrasco deu-lhe para beber. O que tem a ver a questão do Sócrates? Sócrates, ele não acreditava nos vários deuses da Grécia. Ele acreditava num só Deus, ele chamava de Daimon. E aí ele foi acusado de introduzir outras divindades na religião grega. E isso era muito forte na época de Sócrates. Ele dizia que o Daimon falava para ele, inspirava ele, revelava o conhecimento, e os gregos não queriam aceitar isso, essa postura do Sócrates. Ele acabou sendo condenado. Foi uma das acusações do Sócrates. Então, aqui nós temos um quadro em síntese de quem foi Sócrates, o que ele pensava sobre a política e as suas principais inquietações filosóficas. Um resumo aqui do seu método socrático, que nós já falamos, que é a maiêutica e a ironia. Os sofistas, né? Os sofistas, a gente começa falando deles aqui com essa frase: o homem é a medida de todas as coisas, que dizia aí o filósofo Protágoras. Essa afirmação, ela tem por objetivo evidenciar o que a maioria dos sofistas imaginavam acerca do conhecimento humano. Tudo deve ser avaliado em relação às necessidades humanas. Ou seja, para os sofistas, as ideias e noções do que seja certo e errado, do bem, do mal, da existência de deuses, da organização social e política e da própria ciência vão depender se as pessoas entendem que estas necessidades são naturais aos seres humanos, ou seja, se são criações da própria sociedade. Esta visão de mundo é própria aos sofistas, uma vez que estes eram, em sua maioria, homens que viajavam, vindo das mais diversas colônias gregas e que, por esse motivo, conheciam inúmeras organizações políticas e colocavam em dúvida as ideias políticas colocadas ali na Grécia. Então, para eles, tudo era relativo. Tudo não podia
ser considerado como verdade pronta e acabada. A oratória e a retórica nos sofistas. Os sofistas, eles recusavam o rótulo de filósofos, porque sua relação com a sofia não era de paixão, e sim de conveniência, visando ensiná-la a quem tivesse interesse e condições financeiras, considerando o ambiente democrático. Isso implica a existência de um mercado pleno de indivíduos interessados em aprender a ser cidadãos. Ser cidadão é saber participar ativamente nas discussões na ágora e falar bem. Então, os sofistas fazem parte de um quadro em que o poder político é ampliado, em que a democracia aparece como expressão desse exercício do poder, em que a cidadania define o espaço de debate, onde a arte do convencimento, ou seja, a retórica, ela é valorizada. Eu comparo os sofistas igual aqueles marqueteiros políticos de hoje, né, que oferecem métodos como se dar bem na campanha política. Isso é muito normal aqui no Brasil. O sofismo, dentro da oratória, ou falácias, eles são argumentos ludibriosos que tentam convencer o interlocutor, de qualquer maneira, independente se há ou não verdade nos fatos apurados. No direito, pode ser caracterizado quando se usa a jurisprudência para condicionar uma decisão judicial, né? Quando o juiz ou o ministro da Justiça, ele não tem uma lei que justifica a decisão, mas ele toma uma decisão um caso já julgado para tomar como referência, né? As falácias, elas são os argumentos que podem ser colocados lá no júri, no tribunal, para colocar em dúvida os jurados, colocar em dúvida a justiça, e, através desses argumentos ludibriosos, a pessoa se dá bem aí no discurso. O Sócrates, ele dizia o seguinte, que o sofismo, ele iria conduzir a democracia para o abismo. Então, ele foi um forte crítico dos sofistas, acusando-os de estarem preocupados apenas em vencer a disputa verbal. Ele tenta fazer o inverso dos sofistas, possibilitar que a verdade, a aletheia, superasse a opinião. Então, Sócrates já havia problema nos sofistas nesse jogo de palavras. Olha, vocês estão ensinando os jovens atenienses a vencer os debates, a falar bem, mas não estão ensinando a buscar a verdade, a buscar a verdadeira opinião do povo, ensinando eles a buscar onde é que está a verdade dos fatos. E essa era a missão do Sócrates. E aqui os sofistas, eles não estavam preocupados em estabelecer a verdade, em que tinha razão. Eles estavam preocupados em ensinar suas técnicas sofísticas, as falácias, né, que são vários tipos, nós vamos estudar elas no terceiro e quarto período, nós vamos estudar lógica, os argumentos falaciosos, e aí a gente vai ver como que elas se apresentam em cada contexto, né? E aqui nós temos um resumo de quem eram os sofistas, né? E as características deles, eles estavam em oposição entre a natureza e a cultura, o relativismo, já falei, né? Duvidavam da existência dos deuses, da natureza e da alma, rejeitavam questões metafísicas e tinham a habilidade para argumentar. Então, muito obrigado a todos, nosso abraço.